Pois é, as nossas investigações chegaram então à nossa primeira Constituição Republicana. Ela foi aprovada em 1891, ou seja, 2 anos depois da proclamação da República. E os republicanos conseguiram o que eles queriam, o federalismo. Mais autonomia e poder para os estados e municípios. Essa autonomia dos estados consistia em poder eleger por voto direto seus governadores, contrair empréstimos estrangeiros, criar forças militares próprias, entre outros direitos. É importante lembrar que a primeira Constituição republicana consagrou também o presidencialismo. O poder executivo passa a ser exercido pelo presidente da República. E quem é que elegiu o presidente? Os cidadãos brasileiros que tinham plenos direitos políticos. Cidadãos que podiam votar e que podiam ser votados. Mas quem eram esses cidadãos? Nós continuamos aqui na Praça da República e vamos descobrir agora quem eram os cidadãos brasileiros que elegiam o presidente da República naqueles tempos. Para isso eu tenho aqui o texto da Constituição de 1891 e vou pedir a ajuda dos cidadãos brasileiros de hoje. Título 4, dos cidadãos brasileiros, artigo 70. São eleitores os cidadãos maiores de 21 anos que se alistarem na forma da lei. Parágrafo 1º. Não podem alistar-se eleitores para as eleições federais ou para as dos estados. Primeiro, os mendigos. Segundo, os analfabetos. Terceiros, os praças da pré, excetuando os alunos das escolas militares de ensino superior. Isso que nós acabamos de ouvir era apenas uma das muitas novidades daqueles novos tempos. A República acabou com o voto censitário dos tempos do Império. A mesma coisa estava acontecendo também em muitos outros países. Os homens alfabetizados passavam a ter direito ao voto. E é sempre bom lembrar que a luta pelo direito de voto das mulheres estava apenas começando. Eu estava pensando, no Brasil, muitos homens não podiam votar porque não eram alfabetizados. A educação básica não era uma obrigação do Estado, nem um direito do cidadão. Com tanta proibição, eles deviam ter pelo menos uma vantagem. Já que poucos participavam, era mais fácil fazer valer as novas regras previstas na Constituição, certo? Errado. Nas minhas investigações, eu descobri que havia muito conflito naquela época. Diferentes grupos sociais participaram do movimento republicano. Mas após a proclamação, eles passaram a divergir sobre como se organizaria o sistema republicano no Brasil. Nas cidades, a classe média e os profissionais liberais defendiam a ampliação da participação política numa república mais democrática, englobando grupos que não pertenciam à elite econômica. Já os fazendeiros, principalmente os de São Paulo, eram federalistas e defendiam a república como uma forma de diminuir o poder central, mas não apoiavam a inclusão das camadas médias e populares no sistema político. Por fim, os militares positivistas acreditavam que o Brasil necessitava de um forte governo central, capaz de modernizar o país. Eram, portanto, contrários ao federalismo dos fazendeiros e condenavam a participação popular na política. Sabe quem encontrou a solução para todos esses problemas? Esse aqui, ó. Campos Salles. Ele foi presidente do Brasil de 1898 a 1902. Qual foi a solução? Foi o que ficou conhecido como política dos governadores. A política dos governadores estabelecia compromissos entre o governo federal e os governos de estado. O governo federal não interferia nas questões estaduais e transferia recursos financeiros para os estados. Os governadores, em troca, garantiam o apoio dos deputados no Congresso aos projetos do presidente da República. Desta forma, criou-se um acordo capaz de resolver as disputas políticas. Neste sistema, São Paulo e Minas Gerais ocupavam as principais posições, se revezando na presidência da República. Olha só o que eu descobri. Um livro de memórias do presidente Campos Salles. E escuta só o que ele escreveu. É dos estados que se governa a República, por cima das multidões que tumultuam agitadas as ruas da capital da União. Captou a mensagem? É isso mesmo. A política se fazia nos gabinetes dos partidos republicanos, longe dos cidadãos. Quer dizer,
sem grandes competições ou surpresas eleitorais. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na aula de hoje, a gente viu como o Brasil se transformou numa república presidencialista e federalista e com uma nova Constituição. A gente viu também que naqueles tempos a democracia brasileira ainda dava seus primeiros passos. O conflito político foi uma marca dos primeiros anos da República. Finalmente, nós vimos que a solução encontrada para isso foi a política dos governadores, iniciada pelo presidente Campos Salles. Muito bem, cidadãs e cidadãos brasileiros. A questão que se coloca é a seguinte: quais foram as principais modificações introduzidas pela República Brasileira? A resposta está nas suas mãos. Leia o livro de estudos, pense e responda. Até mais.